parlamentares querem avançar com essas pautas até o final do ano. Será que vai ser possível? O André Anelli tem informações. O presidente do Senado garantiu que a casa está empenhada em aprovar medidas econômicas que sustentem o regime fiscal. Rodrigo Pacheco disse que insatisfações pontuais não contaminam o sentimento geral de que, com a economia, não é possível brincar. Pacheco se referia principalmente à reforma tributária, que, segundo ele, vai ser votada ainda em 2023. Essas declarações foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. O presidente do Senado defendeu que a reforma tributária é importante para promover a simplificação das cobranças de tributos no país, além do desenvolvimento econômico, e que, por isso, espera ver a medida aprovada ainda no mês de novembro. Pacheco ainda classificou como temas igualmente importantes alguns projetos referentes ao judiciário. Entre eles, o projeto de lei que define as verbas indenizatórias. O presidente do Senado diz que a medida busca reduzir ou acabar com situações chamadas de supersalários. Pacheco também voltou a defender a criação de mandatos pro Supremo Tribunal Federal, negando que as propostas sejam retaliações por supostas invasões de prerrogativa da Corte diante do Legislativo. De Brasília, André Anelli. Vamos a mais análises nesta manhã. Começo com você agora, Mota. Será que de tudo isso que eu citei antes da reportagem entrar, tantas pautas econômicas no radar, pelo menos a reforma tributária avança antes do ano acabar? Eu acho pouco provável, Lívia. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: um componente importante da economia são as expectativas. É o que as pessoas e as empresas esperam que vá acontecer. As mensagens recebidas nos últimos meses não são boas. Nós temos um governo que não sabe a diferença entre gasto e investimentos, que todo dia propõe criar um imposto novo. Só hoje a gente já falou, né, de imposto sobre apostas, imposto sobre fundo offshore, imposto sobre compras no exterior. É um governo que não para de aumentar o tamanho do Estado. Nós já falamos aqui hoje sobre o novo órgão para fiscalizar combustíveis e que todo dia aumenta a insegurança jurídica. Nós falamos aqui sobre a questão do marco temporal. O senador Pacheco tem razão, não se brinca com a economia, mas é isso mesmo que está acontecendo. Nesse sentido de apoio político, ter o presidente do Senado junto é um ativo importante para o ministro da Fazenda, não é, Dávila? Com certeza, mas nós temos de focar quais são as medidas essenciais para a retomada do crescimento econômico sustentável. Certamente, a simplificação das regras tributárias é fundamental. O problema é que cada semana que passa, mais um retrato triste das corporações que se apoderaram do Estado querendo criar regimes de exceção. Quanto mais regime de exceção nós temos, Colombo, pior para esse esforço da simplificação das regras para trazer segurança jurídica no Brasil. E vale a pena lembrar aqui aos nossos ouvintes que o Brasil, essa questão da complexidade tributária, praticamente judicializou todo o pagamento de tributo no Brasil. Hoje, 70% do PIB brasileiro é disputa tributária, contencioso tributário. Para se ter uma ideia, sabe qual é o contencioso tributário de países da OCDE? 0,28% do PIB. Então, precisamos aprovar a reforma tributária, precisamos avançar com outras matérias importantes, como a reforma administrativa, para podermos reduzir o custo da burocracia e valorizar o bom servidor público. Então, essas pautas precisam andar. E outra pauta que, óbvio, nunca vai andar num governo petista é a abertura econômica. Nenhum país cresceu de forma sustentável com a economia fechada. E o Brasil está entre as economias mais fechadas do mundo. Então, é bom sinal de que a economia está sendo priorizada no Senado e na Câmara. Mas é fundamental não deixar as corporações dilacerarem essas reformas e impedir que o Brasil modernize a sua economia.